Há momentos na vida em que a realidade parece se dobrar sobre si mesma, revelando sinais, coincidências e encontros que desafiam a lógica comum. É nesse limiar entre o visível e o invisível que algo profundo se move dentro de nós, preparando o terreno para reencontros que não pertencem apenas ao presente, mas a uma história maior que atravessa tempo e espaço. Antes que uma conexão de almas alcance seu ápice, o universo, e principalmente o inconsciente, iniciam um processo silencioso de alinhamento interno. É como se forças antigas se reorganizassem para que o encontro não seja apenas físico, mas também um salto de consciência. Nesta jornada, compreender o que se manifesta antes desse momento crucial pode mudar tudo. Se você sente que está à beira de uma transformação assim, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber o que o universo reserva para mim." Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Dentro da psicologia analítica, Carl Jung nos convida a enxergar a vida como um diálogo constante entre a consciência e o inconsciente. Antes de um encontro transformador entre duas almas profundamente conectadas, o inconsciente começa a projetar conteúdos internos no mundo externo. Isso significa que, muitas vezes, a pessoa pode perceber comportamentos, emoções ou até mesmo eventos estranhamente sincronizados acontecendo ao seu redor. Jung chamaria isso de sincronicidade, acontecimentos aparentemente casuais, mas carregados de significado pessoal. Outro ponto essencial é o encontro com a própria sombra. Pouco antes de uma grande união, é comum que os aspectos reprimidos da psique venham à tona. Essas partes de nós, muitas vezes desconfortáveis, precisam ser vistas e integradas para que a conexão com o outro não seja apenas uma fuga, mas um reflexo da nossa completude interna. O reencontro, sob a ótica junguiana, não é simplesmente entre duas pessoas, mas entre duas totalidades em processo de individuação. Além disso, Jung fala sobre a ânima e o ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino internos. Antes de uma conexão intensa, a psique tende a equilibrar essas polaridades, permitindo que a relação seja um espaço de expansão e não de carência. Assim, o que acontece antes do reencontro não é apenas um período de espera, mas uma preparação psicológica e espiritual. Nesse sentido, aquilo que parece desafio ou crise antes do momento culminante é, na verdade, um ritual de passagem inconsciente, no qual a psique se reorganiza para receber algo maior. É o chamado silencioso da alma para que, quando o outro finalmente chegue, não seja para preencher um vazio, mas para compartilhar uma plenitude. Antes que uma grande conexão se manifeste no mundo externo, algo silencioso e profundo começa a acontecer dentro de nós. Jung nos lembra que a vida psíquica é marcada por ciclos, e em cada ciclo de transformação surgem sintomas emocionais e espirituais que indicam que uma mudança está próxima. Esses sinais internos, longe de serem meras coincidências, são mensagens do inconsciente anunciando que a psique está prestes a atravessar um novo limiar. Um dos sinais mais comuns é a intensificação dos sonhos. Eles se tornam mais vívidos, simbólicos e muitas vezes carregados de emoções profundas. Em alguns casos, personagens recorrentes aparecem, trazendo mensagens veladas ou provocando sentimentos de nostalgia, como se anunciassem um reencontro inevitável. Jung enfatiza que os sonhos são uma via direta de comunicação entre o inconsciente e a consciência. E nesse período, eles funcionam como mapas sutis apontando para o que está por vir. Outro indicativo é a mudança repentina nos padrões emocionais. Emoções que antes eram negligenciadas começam a se intensificar, trazendo à tona questões antigas, medos e memórias aparentemente esquecidas. Essa fase é, na verdade, um mecanismo de purificação psíquica. O inconsciente aproveita para liberar conteúdos reprimidos, preparando o indivíduo para um encontro que só pode ser pleno quando a bagagem emocional não atrapalha a conexão. O corpo também reage. Alterações no sono, sensibilidade aumentada a sons,
luzes ou ambientes e até mudanças no apetite podem ocorrer. São manifestações psicossomáticas que revelam que o sistema nervoso está em estado de alerta, adaptando-se à nova frequência emocional que o reencontro exige. Esse ajuste interno é semelhante ao que acontece antes de um momento decisivo na vida. O corpo sabe antes que a mente compreende. Há também um desejo inexplicável de reorganizar a própria vida. De repente, surge a necessidade de limpar espaços físicos, encerrar ciclos, afastar-se de relações desgastadas e dedicar mais tempo à introspecção. É como se a alma estivesse preparando o terreno para algo que precisa de espaço para florescer. Esse movimento não é fruto de planejamento racional, mas de uma intuição profunda que sabe que o novo não pode chegar onde o velho ainda ocupa lugar. Os sinais internos também podem incluir uma expansão na percepção de si mesmo e dos outros. A sensibilidade à energia alheia aumenta, assim como a percepção das nuances emocionais nas interações. Pequenos gestos e palavras passam a ter um peso maior e a intuição se afina, permitindo sentir situações antes mesmo que elas aconteçam. Para Jung, esse despertar da percepção está ligado ao fortalecimento da função intuitiva, um dos pilares do processo de individuação. Outro aspecto fascinante é a sensação de que o tempo está mudando de ritmo. Dias podem parecer mais longos ou mais curtos, e há momentos em que a sincronicidade começa a se insinuar de forma discreta, números repetidos, encontros inesperados, frases ou músicas que surgem no momento exato para reforçar uma sensação de destino. Tudo isso alimenta a percepção de que há algo maior em curso, mesmo sem provas concretas. Esses sinais internos não são previsões mágicas, mas indicadores de que a psique está se reorganizando para alinhar a consciência e o inconsciente em torno de um mesmo propósito. Ao reconhecê-los e aceitá-los, a pessoa se torna mais receptiva à experiência que está por vir. Em vez de resistir ou tentar controlar o processo, ela passa a confiar no fluxo, entendendo que o reencontro é tanto um evento interno quanto externo. Assim, quando o momento finalmente chega, não é percebido como um choque ou uma surpresa absoluta, mas como o desdobramento natural de algo que já vinha sendo gestado na alma. Pouco antes de um encontro de alma significativo, a psique costuma revelar aquilo que esteve escondido por muito tempo: a sombra. Para Jung, a sombra representa todos os aspectos que a consciência rejeita, reprime ou nega, mas que continuam existindo no inconsciente. Ela não é necessariamente má ou destrutiva, mas carrega conteúdos que não se encaixam na imagem idealizada que temos de nós mesmos. É justamente nesse período de preparação que a sombra emerge com mais força, pois qualquer relação profunda e verdadeira exige um grau elevado de autenticidade. O contato com a sombra pode se manifestar de diversas formas. Surgem reações emocionais intensas, como irritabilidade, tristeza repentina ou inseguranças aparentemente sem motivo. Também é comum a projeção. Atribuímos ao outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Nesse ponto, Jung alertava que, sem o reconhecimento consciente da sombra, corremos o risco de transformar relações em espelhos distorcidos, vendo no parceiro aspectos que na verdade são nossos. Quando a sombra emerge antes de uma conexão transformadora, ela está cumprindo um papel específico: limpar e reorganizar o terreno interno. Muitas vezes, essa fase é desconfortável, pois exige olhar de frente para traços que tentamos evitar. Porém, se conseguimos encarar essas partes sem julgamento, a energia que antes estava presa na repressão se torna disponível para a relação que está por vir. Esse processo também atua como um filtro. Uma pessoa que entra em um relacionamento sem reconhecer a própria sombra tende a buscar no outro a responsabilidade por suas feridas emocionais. Isso cria dependência e conflito. Por outro lado, quem atravessa essa etapa de integração chega ao encontro mais inteiro, capaz de oferecer e receber de forma equilibrada. Jung enfatizava que a verdadeira individuação envolve abraçar não apenas a luz, mas também a escuridão que habita em nós. O reencontro entre duas almas que carregam consciência da própria sombra é profundamente diferente. Ele deixa de ser um campo de batalha de projeções
para se tornar um espaço de crescimento mútuo. É como se ambos trouxessem não apenas a disposição para amar, mas também a maturidade para lidar com os gatilhos que inevitavelmente surgem. O amor, nesse contexto, não é apenas sentimento, mas também prática consciente de integração. Outro aspecto fundamental é que o trabalho com a sombra desperta uma maior compaixão por si e pelos outros. Ao percebermos nossas próprias fragilidades, ganhamos sensibilidade para compreender que o outro também tem as suas. Essa empatia se torna um alicerce poderoso para sustentar conexões intensas, pois cria um ambiente em que erros e vulnerabilidades não são ameaças, mas oportunidades de aprofundar o vínculo. Essa preparação interna não acontece de forma linear. Muitas vezes, a sombra aparece em ondas, um período de introspecção intensa seguido de alívio, até que novos conteúdos venham à tona. Esse movimento cíclico acompanha o ritmo natural da psique, que se ajusta pouco a pouco, evitando sobrecarga emocional. É importante lembrar que não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la, ou seja, de reconhecer que ela é parte de quem somos e que, ao aceitá-la, ganhamos mais liberdade interna. Por fim, essa etapa fortalece a consciência para lidar com os desafios inevitáveis que uma união verdadeira traz. Ao compreender que o outro não veio para completar ou salvar, mas para compartilhar um caminho, a relação deixa de ser terreno de fuga e passa a ser um espaço de expansão mútua. Quando a sombra é acolhida, o reencontro deixa de ser apenas uma história romântica e se torna um marco de evolução pessoal e espiritual, pois reflete a conquista mais rara e valiosa, a capacidade de estar inteiro diante do outro. Para Jung, a sincronicidade é um fenômeno em que dois ou mais acontecimentos, sem relação causal aparente, se manifestam de forma simultânea, carregados de significado pessoal. Ela é, em essência, uma ponte entre o mundo interno e o mundo externo, revelando que a vida não é apenas uma sequência mecânica de eventos, mas também um tecido vivo onde a psique e o universo dialogam. Antes de uma conexão profunda acontecer, a sincronicidade costuma se intensificar, servindo como um tipo de bússola invisível que orienta os passos até o reencontro. Essas manifestações podem assumir formas sutis ou impressionantes. Pode ser a repetição insistente de um número específico, o aparecimento de uma música que traduz exatamente o que você está vivendo, ou encontros inesperados que parecem obra do destino. Em momentos assim, a lógica linear perde força e a intuição se fortalece. A pessoa começa a sentir que algo está conduzindo o processo, mesmo que não saiba explicar como ou porquê. A sincronicidade atua como um lembrete constante de que há uma ordem oculta operando nos bastidores. Quando a psique está alinhada com o processo de individuação, o movimento de se tornar quem realmente se é, o mundo externo começa a responder, refletindo esse alinhamento através de sinais e coincidências significativas. É como se o universo espelhasse internamente a prontidão para um encontro, criando circunstâncias que facilitam o caminho. Outro ponto importante é que esses sinais não são previsões fixas, mas convites para prestar atenção. Jung alertava que interpretar a sincronicidade de forma literal pode levar a ilusões ou expectativas irreais. O mais valioso é compreender o sentimento que acompanha o fenômeno, pois é ele que revela a sua função psíquica, despertar consciência e reforçar a confiança no processo. Assim, a sincronicidade deixa de ser um mero enigma e se torna um aliado no caminho para a união. Também é comum que, nesse período, diferentes áreas da vida comecem a se alinhar de maneira incomum. Oportunidades surgem no momento certo. Pessoas entram e saem da vida com precisão quase matemática, e situações que antes pareciam bloqueadas se desbloqueiam de forma repentina. Para quem está atento, esse arranjo sutil dos acontecimentos não é acidental, mas parte de uma inteligência maior que atua de forma simbólica. Esse alinhamento pode gerar tanto entusiasmo quanto inquietação. Por um lado, há um encantamento diante da possibilidade de que tudo esteja se conectando. Por outro, surge o medo de estar lendo sinais onde não existem. É nesse ponto que a abordagem junguiana se mostra essencial.
A sincronicidade não deve ser analisada apenas pela razão, mas sentida e vivida como experiência subjetiva que dá sentido ao momento presente. O fenômeno também tem um papel transformador. Ao vivenciar coincidências significativas, a pessoa passa a perceber que a realidade é mais ampla do que o que os sentidos captam. Isso amplia a consciência e a sensibilidade, atributos fundamentais para sustentar uma conexão de alma. Afinal, para que duas pessoas vivam um encontro profundo, ambas precisam estar abertas ao mistério e à imprevisibilidade que esse tipo de ligação traz. Quando a sincronicidade se manifesta com intensidade, ela não está apenas avisando sobre o reencontro, mas também ajudando a preparar emocional e espiritualmente o indivíduo para recebê-lo. Cada sinal, cada coincidência, cada pequeno milagre cotidiano atua como um exercício de confiança e entrega. É como se o universo, através dessas pistas simbólicas, dissesse silenciosamente: continue, você está no caminho certo. Assim, a sincronicidade deixa de ser vista como algo extraordinário e passa a ser reconhecida como parte integrante do processo. Mais do que prever um momento específico, ela fortalece a capacidade de viver plenamente o presente, de reconhecer a beleza na imperfeição dos eventos e de aceitar que, quando a alma está pronta, o encontro se dá no tempo e no espaço certos, conduzido por uma ordem maior que não se pode controlar, mas se pode sentir profundamente. Para Jung, cada indivíduo carrega em sua psique a presença simbólica do feminino e do masculino, representados pelos arquétipos da ânima e do ânimos. Essas figuras não se referem ao gênero biológico, mas a qualidades universais que coexistem em todos nós. A anima simboliza aspectos como receptividade, intuição, empatia e conexão emocional, enquanto o ânimos representa lógica, ação, firmeza e discernimento. Antes de uma conexão de alma profunda, a psique costuma trabalhar para harmonizar essas duas forças internas, criando um estado de equilíbrio que favorece encontros mais autênticos e transformadores. A falta de integração entre o feminino e o masculino internos pode gerar padrões de dependência, projeção ou conflito nos relacionamentos. Uma pessoa que rejeita seu lado intuitivo, por exemplo, pode buscar no outro essa sensibilidade que não reconhece em si, criando um vínculo baseado na necessidade e não na completude. Da mesma forma, alguém que negligencia a própria assertividade tende a depender do parceiro para tomar decisões ou oferecer segurança. Esse desequilíbrio não só limita o crescimento pessoal, mas também enfraquece a capacidade de sustentar uma conexão intensa. Quando esses aspectos começam a se integrar, há um aumento significativo na autonomia emocional e na clareza de propósito. A pessoa passa a se relacionar não a partir de um vazio que busca preenchimento, mas de uma plenitude que deseja ser compartilhada. Esse estado interno é essencial para que um reencontro profundo não se torne uma repetição de velhos padrões, mas um passo consciente em direção à evolução mútua. A integração não acontece de forma automática, é fruto de atenção e prática. Momentos de introspecção revelam onde o feminino e o masculino internos estão em desequilíbrio. Em alguns casos, o trabalho envolve fortalecer a receptividade, permitindo sentir mais e controlar menos. Em outros, é necessário cultivar ação e assertividade para transformar sonhos e percepções em movimentos concretos no mundo. Esse processo é semelhante a afinar dois instrumentos diferentes para que possam tocar juntos em harmonia. Jung também via a integração como uma etapa fundamental da individuação. Ao unir o feminino e o masculino internos, o indivíduo amplia sua consciência e reduz as projeções inconscientes. Isso significa que a imagem idealizada do parceiro deixa de ser moldada pelas lacunas internas e passa a refletir um encontro mais realista e profundo. Assim, o outro é visto não como metade da laranja, mas como um ser inteiro que caminha ao lado, enriquecendo o percurso. Antes de um reencontro de almas, é comum que situações externas forcem esse equilíbrio. Uma fase de solidão pode despertar o contato com a própria sensibilidade, enquanto desafios práticos exigem mais ação e coragem.
Esses acontecimentos não são meros acasos, mas expressões do movimento interno de integração. Cada experiência atua como um exercício para fortalecer a presença equilibrada de ambos os aspectos dentro de si. O resultado dessa união interna é perceptível. A pessoa se torna mais centrada, com maior clareza para reconhecer e responder aos sinais do destino. Sua energia se estabiliza e isso atrai relacionamentos mais maduros e conscientes. O reencontro, nesse contexto, não é um resgate, mas um encontro de dois polos completos, que ao se unirem ampliam mutuamente suas possibilidades de crescimento e realização. Esse equilíbrio também traz resiliência. Relações profundas sempre despertam desafios, pois tocam camadas sensíveis da psique. Quando o feminino e o masculino internos estão integrados, há mais recursos para lidar com esses desafios de forma construtiva. A receptividade oferece empatia diante das dificuldades, enquanto a assertividade garante limites saudáveis e preserva a identidade individual. Assim, a integração dos aspectos femininos e masculinos é mais do que uma preparação. É a base sobre a qual uma conexão de alma pode florescer sem perder sua autenticidade. É o ponto em que o indivíduo, estando inteiro, pode encontrar o outro não por necessidade, mas por escolha consciente, criando uma união que reflete o equilíbrio interno e fortalece o caminho de ambos. Ao percorrer o caminho que antecede um reencontro de alma, percebemos que nada acontece por acaso. Os sinais internos preparam o terreno emocional. A sombra nos convida a olhar para nossas partes ocultas, a sincronicidade nos guia como um mapa simbólico e a integração do feminino e do masculino internos nos torna completos para receber o outro. Tudo isso não é apenas uma sequência de eventos isolados, mas um processo de profunda transformação psíquica, no qual a vida interna e externa se alinham para abrir espaço a algo maior. Compreender esse percurso nos liberta da ansiedade de quando e como as coisas vão acontecer. Passamos a viver cada etapa como parte do próprio reencontro, reconhecendo que o verdadeiro encontro começa dentro de nós. Quando a psique está pronta, o mundo encontra formas sutis ou grandiosas de unir caminhos. Se este conteúdo despertou reflexões e trouxe clareza sobre o seu processo, inscreva-se no canal para continuar explorando temas que unem psicologia, espiritualidade e autoconhecimento. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele pode ser o próximo passo para a sua jornada de transformação pessoal.